Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, allá en Santa Marta, lá em Santa Marta, cidade do México, junto al pastor reverendo com o Ricardo pastor Villagrán, reverendo Ricardo Villagrán, y le damos gracias a Dios e que agradecemos te a haya Deus llevado bien, que con tu tenha esposa Ruth, te levado que bem com a tua esposa Ruth e os que te acompanharam. Que Deus continue te abençoando te use grandemente e en te estos use viajes grandemente nessas viagens por comenzar, que estás por en começar favor de em todo el prol cuerpo de todo o ministerial corpo también del ministerial e cuerpo também do corpo místico místico de creyentes. de crentes. Y también a todos los que nos E están também a viendo a todos través os del que estão nos satélite vendo Amazonas, através o do internet, satélite Amazonas ou da también los aquí internet e os aqui presentes. que Dios nos Que Deus bendiga nos abençoe grandemente grandemente por meio destas e lecturas por y meio también del dessas mensaje leituras e também da mensagem estaremos escuchando que estaremos hoy, ouvindo seamos hoje, sejamos grandemente grandemente bendecidos, abençoados, edificados e assim cresçamos em el conhecimento de su cresçamos no programa conhecimento para do este seu tiempo programa para final, esse tempo final. el Nesse tema, o mistério de los 7 sellos dos de 7 Apocalipsis, selos de capítulo Apocalipse, 5, capítulo 5, el cual estaremos o qual estaremos vendo y escuchando e ouvindo dentro de unos minutos, dentro de alguns minutos, que foi pregado dia 2 de novembro de 1997. E leamos o primeiro verso dessa escritura que ele leu ali, do capítulo 5 de Apocalipse, verso 1. E vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, o qual é o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro. E aí ele escreve a palavra criadora, o cetro do rei. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem o livro na mão do anjo forte, que foi pregado domingo 12 de junho de 2005, diz, em Goiânia, Brasil, diz o nosso irmão William. O livro, o livrinho, como nos diz aqui, que é um livrinho, em Apocalipse capítulo 5 nos diz um livro. E agora, para entender esse mistério deste livrinho e do anjo que o traz, são 2 temas aqui, ou seja, aqui é um tema duplo ou dual. Duplo, diz ali. E nos diz na mensagem, Revelação capítulo 5, parte 2, na página 17, nos diz agora, encontramos aqui, então, que neste primeiro começo do capítulo, que achamos que o capítulo 5 é apenas um poste de união, é um gancho de diamante que une a última era da igreja do terceiro capítulo. O capítulo 4 diz que João foi arrebatado no céu, e o 5º capítulo está preparando para isso, onde vocês passaram através das 7 eras da igreja. Então João é levantado no capítulo 4, e no capítulo 5 ele está estabelecendo uma cena aqui para a abertura dos 7 selos, como ele o fez no primeiro capítulo de Revelação, abrindo o caminho para as 7 eras da igreja. E ele escreve, Apocalipse 5 é igual a Apocalipse 1. Apocalipse 1 abriu o caminho para as 7 eras da igreja.
Apocalipse 5 abre o caminho para as 7 etapas da dispensação do reino. E ele escreve também ali, é a brecha dispensacional. Ali ele separa nos 7 candeeiros de ouro, e a sua aparência é como uma pedra de jaspe, de sarde. Ele está se preparando para aquelas 7 eras da igreja. E aqui mesmo, nesta mesma mensagem, na página 29 de Revelação, capítulo 5, parte 2, diz: e logo como ele anunciou, quem é digno? Ele estava anunciando a vinda do parente redentor, e escreve segunda vinda. E aqui ele estava anunciando, e aqui ele separou um cordeiro. O que ele fez? Caminhou até o trono, onde o Espírito de Deus estava, e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E todos os anciãos se prostraram e disseram: Tu és digno, porque tu fostes imolado. E então ele chegou a ser o seu livro, ou ao menos o livro de redenção, ou o livro de intercessão, na era da igreja que estava terminando. Agora ele chega a ser o Redentor. E agora aqui numa parte onde ele escreve, onde ele diz, ou seja, onde acabamos de ler, caminhou ao trono onde o Espírito de Deus estava. E nesses dias, talvez dentro de alguns minutos estaremos falando um pouquinho mais, dentro de alguns dias falando um pouco mais da cor amarela ou esverdeada, que diz que é o Espírito de Deus. E nesses dias também há um cometa de cor verde, esverdeada. E sempre no céu Deus mostra as coisas que estão acontecendo e que acontecerão. Por isso é muito importante tudo isso que está acontecendo. E agora continua dizendo aqui. Agora a revelação de como ele fez vai estar nesses 7 selos e desenha uma estrela de Davi. Agora notamos em como quando o livro da obra de mediação dele, que ele concluiu, a obra estava concluída. Agora os primeiros 3 capítulos da igreja terminou, mas agora a redenção está para ser revelada. O que é isso? Agora, quando ele tomou o livro, reticências, agora trate de pôr no profundo da sua mente, porque uma vez que cheguemos a estas 7 noites, você vai captar. Se você não entende, apenas levante as suas mãos e diga: eu não capto. Veja, porque eu quero que vocês estejam seguros agora. Agora note, redenção. Depois, imediatamente depois que a sua intercessão pela igreja foi concluída, então ele se levanta a si mesmo como o parente redentor. Vocês entendem isso agora? E agora ele vai revelar à igreja como ele o fez. E desenha uma estrela de Davi e escreve: como o fez. E então, se esta revelação já começou, então isso prova que estamos no fim do caminho. Amém?
Você apenas veja isso, se isso é correto ou não, enquanto vamos aqui, através das Escrituras. E no livro dos selos, se ele diz que o vai revelar, como o fez, ou seja, ele está falando ali de como seria o cumprimento da vinda do anjo forte, com o título de propriedade em sua mão e entregando ao homem. Vejam na página 269 do livro dos selos. Diz abaixo na 268, agora ele vem sobre este cavalo amarelo e vem a batalha de Armagedon, página 269, juntando os seus súditos de todas as nações. Daniel não interpretou aquele sonho e viu ferro, Roma, que passou por todas as nações, aqui vem se juntando. Fiquem quietos. Já vamos concluir. E agora, vendo Apocalipse capítulo 19, ele não apenas está se preparando, mas Cristo também está se preparando para encontrá-lo. Será uma batalha muito feroz. E em Apocalipse 19, vemos que Cristo está juntando os seus dos quatro ângulos da terra, porque haverá um remanescente pequeno, e escreve a noiva e os 144 mil judeus. E então, o que está fazendo? Os está juntando dos quatro ângulos dos céus. Amanhã veremos as almas sobre o altar e poderão ver se é assim ou não. Ele está juntando dos quatro ângulos do céu e vem sobre um cavalo branco como a neve. Ele também tem um nome, mas não é morte, senão a palavra de Deus, vida. E amém, o tem escrito em sua coxa e escreve pacto. O verbo de Deus. Essa é a única forma de vida. E aí do lado escreve Elias e Moisés. Porque Deus é a única fonte de vida eterna, como fica entendido na palavra grega céu. Então tem escrito vida, e vem sobre um cavalo branco, e aqui está o homem com três poderes misturados, chamado morte, juntando os seus súditos terrestres, mas Cristo está juntando os seus súditos que são nascidos do céu. Esse tem escrito morte, mas Cristo tem escrito vida. Os que vêm com Cristo também vêm sobre o cavalo branco e são chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém? E além disso, são fiéis à palavra. Amém? Eu gosto disso. São chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo e logo são fiéis à palavra pela sua escolha, pela sua eleição. Vêm estimulados com vinho novo e azeite, vem cavalgando, descendo para encontrá-lo e põe da sexta dimensão. Eles sabem que os trovões vão mostrar isso muito logo. E escreve, os trovões mostram, Apocalipse 19. E na página, vamos parar um pouquinho aqui, na página 34, de Revelação capítulo 5, parte 2, de onde estamos lendo, diz: Ele rompe os selos, os revela, nos dá a sua herança ao seu povo. Ele dá a herança que ele herdou por chegar a ser parente redentor e nos dá gratuitamente
tudo pertencia a Ele. Ele foi o que redimiu, mas ao invés de guardar para si mesmo, Ele devolve ao povo. Este é o seu amor para nós. Satã, o possuidor dele agora, o intruso, ele finalmente é reticências. Ele não quer devolvê-lo rápido. Achamos um pouco depois nas Escrituras, eu estou pensando aqui, no outro capítulo, e ele não queria entregá-lo rapidamente, mas ele tinha que lutar sobre ele. Mas quando finalmente ele foi trazido ao desafio, vejam, vai haver um desafio. Ele foi lançado no lago de fogo. E ali escreve: os selos é igual o título de propriedade. Agora continua dizendo aqui no livro dos selos, na 269. Então, se é a palavra, e o seu nome é a palavra é vida. Agora o anticristo, qualquer coisa que começa com anti, significa que é contra. Anticristo é contra Cristo, a palavra. Tem que ser um credo ou denominação contra a palavra. E eu não vejo como isso pode acontecer, isso pode passar despercebido, entendem? Como pode ser? Correto. Antes é contra tirar de, e assim é ele. Vem sobre o seu cavalo misturado. O vemos aqui na palavra de Deus e também quando estudamos as eras da igreja. E agora, aqui o está mostrando nos selos, mostrando as coisas que aconteceram durante as distintas eras da igreja. Anti é contra a palavra. E escreve abaixo: a grande batalha de reticências. A 270 continua dizendo: agora você vê por que estamos tão contra os credos e denominações? Porque estão contra a palavra. Aqui vemos a vida e morte chegando ao seu último encontro. O cavalo branco de vida, o cavalo branco de vida verdadeira, o cavalo branco de vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. A coisa está chegando a um verdadeiro desafio. E ele escreve ali o desafio. E também escreve: a cor original é igual ao branco. E na 237 há 7 selos que selam este livro. Agora, depois que estes 7 selos são completos, achamos em Apocalipse capítulo 10 que há 7 trovões misteriosos que João ia escrever, mas foi proibido escrevê-los. No tempo dos seus trovões, achamos a Cristo, o anjo forte, descendo com o arco sobre a sua cabeça e pondo os seus pés sobre a terra e jurando que o tempo acabaria neste tempo. E escreve a intercessão. Os trovões, fim do tempo. E o nosso irmão William continua dizendo nesta mensagem, o livro A Mão do Anjo Forte diz: o anjo é Cristo, o qual, para este tempo, haverá completado a sua igreja, pois ele, na atualidade, ainda não tomou este livrinho, ainda está na direita de Deus. Este é o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes de todos os eleitos de Deus, de todos os que seriam redimidos, de todos os que receberiam a Cristo como seu único e suficiente Salvador.
Esse é o livro mais importante do céu e, consequentemente, muito mais da terra. É um livro que não tem comparação. A Escritura nos fala que é o único livro que está à direita de Deus. Mais adiante diz, adiante desta mesma mensagem, mais à frente. Portanto, o chamado a que uma pessoa se apresente e tome este título de propriedade se faz no céu antes de Cristo completar a sua igreja. Ou seja, faz esse chamado antes da igreja ser completa. E por isso João chorava muito. E João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E João também, o qual já está na sexta dimensão, ao ver que os 7 mensageiros apareceram e se foram, e estão no paraíso, com o grupo correspondente a cada um, no paraíso, devem estar preocupados. E no livro de citações, nos diz, na página 85, parágrafo 729, dice, 729 diz, mas João chorou. Isso é pelo que eu penso que ele chorou. Porque se ninguém fosse digno e não poderia ser aberto este livro de redenção, não pudesse ser aberto, toda a criação completa estaria perdida. Essa é a própria lei de Deus. E ele não pode violar a sua lei. Não pode se opor à sua lei. E desenha uma estrela de Davi e escreve: João chorou porque toda a criação estava perdida se o livro não fosse aberto. E colocou reticências ali e escreve a lei de Deus também abaixo. E vejam neste próximo parágrafo, 730, e ainda 731, vamos a 730 que diz: João esperava ver um leão, e apareceu um cordeiro sangrando, tremendo e ferido. Ele tinha prevalecido. Eu passei uma fotografia a Julio Ángelo ali, já passei, onde ele desenhou um quadrozinho de um livreto e desenhou a João na janela, como que olhando, e desenhou, e aqui desenhou o cordeiro, ou seja, que quando João olhou, viu um cordeiro com os seus 7 chifres e os 7 olhos. Mas o ancião, e ali veio um atrás, eu já passei a outra, aí mesmo atrás ele desenha o ancião olhando, e o que ele vê? Um leão. O ancião vê um leão e João vê um cordeiro. Os dois estavam vendo, estavam olhando a mesma pessoa. E tem uma parte onde ele diz, não estavam olhando, não era um animal físico, ou seja, um animal, senão que era o Senhor, no cumprimento como Cordeiro de Deus e como leão da tribo de Judá. Estavam vendo a mesma pessoa. Vejam, até
até todos os desenhinhos que ele deixava para las mismas clases de las maestras, para a mesma todo eso classe de professoras, tudo isso lo utilizan para usam sus clases, para as suas classes que são de grande bênçãos, como eles podem ver. allí esa escritura, Ali, el nesta dibujo escritura, ele vê também o desenho, también, como él tomaba su tiempo como ele tomava o tempo, aún para ele dedicava o seu tempo até para as crianças. dice, E diz, usted sabía que él você había estado sabia en que batalla. ele tinha estado em batalha? Un poquito antes, él Um había pouquinho antes. prevalecido. Ele tinha prevalecido. Você sabia que ele tinha estado em batalha, tinha matado ele, mas estava vivo de novo. Juan João no se había fijado não tinha observado neste cordeiro com anterioridade. sido mencionado. Não tinha sido mencionado. Em lugar nenhum tinha sido mencionado. Juan, al ver Ao, por todo el João, ao ver por todo o céu, não viu. pero aquí surge, Mas aqui surge. fíjese de dónde apareció, Observe de onde apareceu. De onde veio? Veio do trono do Pai, donde había estado onde desde que tinha lo estado habían desde que o sacrificado haviam y había sacrificado e resucitado. tinha ressuscitado. Se levantou Sentándose a la diestra e de sentando-se à direita de Deus, Dios vivo, do Deus para vivo, hacer intercesión. para fazer intercessão. Ahí dibuja una estrella Aí de desenha uma estrela de Davi também. Amén. Amém. Allí está levantado, Ali está levantado hoje como o intercessor, com o seu próprio sangue para fazer intercessão sobre a ignorância das pessoas. y arriba él escribe Juan. E em cima ele lloró escreve: por João todo. chorou por tudo. Juan João esperaba ver esperava ver un león um leão y apareció, e apareceu um cordeiro. escribe también allí. E também escreve ali. Y abajo el cordero vino E embaixo o cordeiro veio do trono do Pai. y en la 731 de la E a página 86 731 da página 86 diz: Mas lembrem, estes selos estão prontos para serem abertos, e o cordeiro veio desde o santuário de Deus, avanzando hacia adelante. avançando em frente. Esperen a que nosotros lleguemos Espere até que nós aquella- cheguemos, a que lleguemos até que allá en cheguemos aquella hora. ali naquela hora. Tome esa media hora Tome que é esta meia hora que é el silêncio. santuario está humeando. Os No hay más intercesión. não tem mais intercessão. O sacrifício Ha salido, es un asiento de saiu, juicio. é um assento de juízo. Não tem sangue nele, jamais. Porque o cordeiro coberto de sangue se afastou. E escreve meia hora e a pedra angular. E também escreve a meia hora de silêncio, desde que o cordeiro deixa o trono do Pai como intercessor. Sigue diciendo Continua dizendo, acá nuestro hermano William, aqui o nosso irmão William, saben, embora aqui ali sabem todo o programa, Cristo, mas Cristo, a Cristo não levantar-se do trono de intercessão, devem estar desejosos de que Cristo se levante do trono, tome o título de propriedade e o abra no céu, e reclame tudo o que ele redimiu com o seu sangue, ressuscite a todos os que estão no paraíso, os ressuscites em corpos glorificados, porque eles estão desejosos de retornar à terra e ter de novo corpos físicos, mas eternos e glorificados. Em uma palavra de saudação a damas, no dia 25 de julho de 2009, em Santiago, Chile, diz: a visão da carpa, e na visão da carpa se entrelaçará a dispensação da graça e a dispensação do reino. Se entrelaçará o leão da tribo de Judá com o Cordeiro de Deus, esses ministérios divinos. Ou seja, se entrelaçará o ministério de Cristo como Cordeiro e o ministério de Cristo como leão. Lembrem que quando o ancião vê João chorando, disse a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro
su sello. e abriu os seus selos. Ahora vean algo aquí, Agora vejam algo importante aqui, porque como Juan, porque como João, recuerden que Juan fue lembrem que transportado João foi al día transportado del Señor, ao dia do Senhor, y también e também aquí aqui está también está também en el tiempo en cuando no ya tempo quando el libro tiene o que livro ser já tomado. tem que ser tomado. Pero Juan estaba llorando. Mas João estava chorando. ¿Y cómo puede ser posible E como pode ser possível si allá no hay sufrimiento? se ali não tem sofrimento? Todo tiene que ser Tudo tem que ser tipificado, refletido tipos y figuras em tipos e figuras de todo lo que estaría de ocurriendo tudo que estaria acontecendo aquí en la tierra. aqui na Terra. Y esa parte de Juan E llorando essa parte de João chorando aquí en la tierra fue cumplido foi cumprido aqui na Terra também, cuando nuestro hermano William quando nosso irmão William, en cierto tiempo em certo tempo, en donde él no había como onde não tinha como consolar ele estava chorando fuertemente. muito fortemente. Y lo digo por E eu digo que yo fui testigo porque de eso eu fui testemunha disso quando eu estive ali do lado dele e não podia consolar. consolá-lo. Luego se calmó Depois ele se acalmou y vean cómo eso que ocurrió e allí, vejam como que isso que aconteceu ali, que João desesperado, estava desesperado, y era el tiempo para porque el título de era o propiedad ser tempo tomado. para que o título de propriedade fosse tomado. Veja como se refletiu nele, nesse tempo, Que luego que depois, mais à frente, vine a comprender el por qué eso había ocurrido, vim a entender depois o porquê que isso tinha acontecido, porque não era dor e nem do que ele estava passando, ni era nada nem era nada tuviera que ver con su que cuerpo, tivesse a ver com o seu corpo, nem nada, estaba ahí, porque perguntavam para ele, ele dizia não, y seguía llorando. e continuava chorando. É isso? Não. Y todo eso, vean cómo E en el tudo isso, mensajero veja como o mensageiro también se reflejó, também se refletiu. y muchas cosas más E muitas outras coisas que a medida que vayamos que, à medida viendo, que nós vamos vendo o cumprimento, vamos a ir hablando de todo lo vamos falando de tudo o que aconteceu com ele neste último tempo, enquanto esteve aqui o nosso irmão William. porque era un tiempo que si no Porque era um tempo se tomaba el título que, de se não se tomasse o título de propriedade, echaría a perder se lançaria a perder todo o plano divino y todo quedaría e tudo perdido. ficaria perdido. Ahora, E agora, luego de ese llamado, depois de ser chamado, todavía faltaban escogidos, ainda faltava escolhidos. todavía no se había completado la iglesia Ainda não tinha se completado a igreja, mas chegou um momento em que se completou y se cerró e se fechou. la puerta de la Se dispensación fechou a de la porta gracia, da dispensação da graça, la única puerta que é a única porta para entrar para a entrar, formar parte del a fazer cuerpo parte do corpo místico de crentes de el tiempo do, nuestro, de la edad do de la nosso piedra tempo angular. da era de pedra angular. Sigue diciendo, Continua dizendo, cuando Juan miró, e quando João olhou, lo que vio fue o un que viu cordero. foi um cordeiro. ¿Ve? Vê? Ahí está entrelazado, Aí está entrelaçado Cristo como cordeiro como león, e como leão, pues estaba saindo de da sua obra de cordeiro e sua obra de sumo sacerdote para estar em sua obra de leão, de rei e de juiz. Ya cuando el anciano lo Quando o ve, ancião o vê, ya había cambiado. já tinha mudado. Cuando Juan lo ve, Quando João vê, ya había hecho ese cambio. já tinha sido feita esta mudança, mas João vê Es el mismo Señor que é o Jesucristo, mesmo Senhor Jesus Cristo, agora mudando de sumo sacerdote e cordeiro a rei, a león. a leão. Ahí tenemos el cambio. Aí nós temos a mudança. Todo eso es, E tudo isso é na igreja, e tudo isso se tiene que realizar. tem que se realizar na igreja, na igreja. La parte que le corresponde A a la parte iglesia, que corresponde à igreja, o que acontece no céu, luego sucede depois en la iglesia. acontece na igreja. Todo lo que sucede allá, Tudo o que acontece ali, vejam, sucede acá. acontece aqui. Allá Juan lloró mucho.
Ali João chorou muito. Depois acontece na igreja. Lembrem que João representa aos mensageiros e as eras é o mensageiro do tempo. João representa a igreja noiva também. E assim corresponde à era de pedra angular. Na mensagem também, Revelação, capítulo 4, na parte 2, esse extrato eu creio que está em um dos estudos de abril. Se me lembro bem, creio que foi em abril. Veja na página 48 dessa mensagem. E ele vai em frente, ele vai à frente e começa a dar isso. Essas bestas, a mesma coisa que viu Ezequiel e seus guardiãos. Um como um homem, um como leão e um como águia. O que era isso? Agora observem. Quando trazemos e mostramos este leão da tribo de Judá e todos aqueles diferentes das suas tribos que estavam sobre as 4 paredes e eles estão guardando este propiciatório. Oh, que quadro! Eu só reticências. Tem grandes dias pela frente. E ali ele escreve: o que está nos céus tem o seu tipo e figura na terra. Como vimos agora, esse era o trono de Deus no céu. E desenha uma estrela de Davi. E escreve o trono de Deus, tribunal, lugar santíssimo, de juízo. Moisés o exemplificou na terra. Era o trono de Deus, porque o seu tribunal estava representado aqui na terra, no lugar santíssimo. Teve reticências. Todo Israel vinha a este lugar para achar misericórdia, porque Deus apenas se encontrava debaixo do sangue derramado. Agora escute de perto. Então, a glória do Shekinah se levantou desse propiciatório e se estabeleceu em outro tabernáculo. Amém. Este, o Pai não julga nada, senão que deu todo o juízo ao Filho. O tribunal de Deus. Tu falas contra mim? Isso vai ser perdoado. Fala de outro. Outro vem. Outro propiciatório. E escreve Moisés e Elias. E escreve outro propiciatório vem. E em outro propiciatório ele escreve tronos, trovões. Por isso que lemos, vê se nós repetimos essa parte ali, da página 369 abaixo. Agora observemos os 2 versículos do capítulo 26. Agora vemos o que aconteceu com aqueles que zombaram da palavra do Deus vivente. Escreve Elias: esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagre, escurecerão o sol e todas estas coisas através deste tempo.
Depois que aqueles clamarão a pedra e os montes que o escondam, da mesma palavra o qual antes tinham zombado, porque agora o podiam ver que vinha. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles haviam zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas. A palavra encarnada escreve ali Moisés. Mas agora havia vindo a palavra encarnada. E escreve o anjo de Jesus como Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. Lembrem que ao tomar o título já não tem sangue nesse propiciatório. E eles conheciam muito bem o castigo que esperava. Tinham vivido tudo isso. Eles estiveram em culto como este e tinham escutado todas estas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas haviam predito, mas tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. Aí é que ele escreve Elias e Moisés. O que recebe a sua mensagem escreve misericórdia. Vejam, este outro propiciatório que ele escreve ali, outro propiciatório, vem. É a misericórdia de Deus neste trono humano, o qual está os ministérios de Moisés e de Elias. Você pode falar contra o Filho do Homem e eu te perdoarei. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração das pessoas e uma palavra contra ele nunca será perdoado. Isto continua mais severo e mais severo o tempo todo, o juízo. Porque Deus está continuamente gastando a sua paciência, procurando ter pecadores que venham a Ele para ser reconciliado. Primeiro, Ele estava nos céus, em cima, iluminando as estrelas. E o segundo, Ele estava sobre a terra, iluminando através da glória do Shekinah. E o seguinte, Ele veio e foi feito carne e habitou entre nós, ainda consumindo a sua paciência. E então Ele redimiu o homem por seu sangue, entrou em sua igreja na forma do Espírito Santo. E falar contra isso é uma coisa feita, terminada, concluída. E ele escreve a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora você pode ver de onde vem o sacudimento, a sacudida. E estamos em um tempo em que eles não percebem. As pessoas não podem perceber o que isso significa. Agora, o primeiro trono estava no céu, tribunal. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. E escreve Moisés e Elias como a igreja, o lugar santíssimo, que é onde esses ministérios estão, no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor. Continua dizendo, assim que, na mensagem das palavras de saudação, assim que estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. E podemos dizer, as cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande é a era que nos correspondeu. Na mensagem Tempo de Espera e de Trabalho, pregado 24 de junho de 2006, em São Paulo, Brasil, diz: e quando se complete o número dessa era ou etapa da igreja, então não se há de esperar mais a pessoa digna para tomar o livro selado com 7 selos. Veja, daí já não precisa mais esperar por essa pessoa, que é o Senhor, que é Cristo, em sua vinda, o qual se encontra à direita de Deus, e depois o abrirá
e depois o trará à terra em sua obra de reclamação, e o entregará a um homem, e virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os filhos do rei, os quais estão escritos neste livro, no livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro. E então entrará a uma etapa onde o poder de Deus manifestado em sua igreja, e através da sua igreja, sob o ministério do último dia, não terá limites. E Deus estremecerá essa terra e também os céus, falando. Isto será a voz que estremecerá os céus e a terra, será a voz de Deus falando por meio do ministério do tempo final. O instrumento onde estará esse ministério será adotado. Terá o título de propriedade. Depois que Cristo no céu, vê que Cristo toma no céu e não come. Ele traz a terra para entregar a um homem que tem que ser um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo e tem que ser um mensageiro. O mensageiro que esteja nesse tempo no meio da igreja. No livro de citações, na página 42, parágrafo 345 diz, Mateus 17, depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Tiago e João em uma alta montanha e a parte foi transfigurado diante deles e seu rosto brilhou como o sol e as suas vestes eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Aconteceu dentro a transformação até o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou eles os havia levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformados. Suas vestiduras brilharam como o sol, no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma o Filho do Homem vem agora? O primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora observe, antes que Jesus volte à terra, agora um pouco antes do tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia o diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, que era Elias. Depois, Moisés. Israel voltando ali. Os guardadores da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia! Vem a ordem. Vê a ordem da sua vinda. E escreve a adoção. Moisés e Elias é igual à vinda do rei. A vinda do Filho do Homem glorificado também escreve aí. Continua dizendo, os outros mensageiros já se foram. Ficará apenas um. E se vai ficar um, é porque vai estar vivo. Vai ficar apenas um. O último mensageiro vai ser o mensageiro para a era de pedra angular. E então verão que a terceira etapa estará manifestada em toda a sua plenitude. A palavra criadora sendo colocada na boca de um homem, este homem falando e as coisas acontecendo. Para essa etapa, a igreja será preparada antes que chegue essa etapa. Em Revelação, capítulo 5, parte 2, vamos ver onde é que está.
que continuando onde nós paramos agora, diz: e agora está se preparando para a abertura desses 7 selos de redenção. Vê? Isto é o que é o capítulo 5. Essa é a razão de que eu gosto de ler isso, e então tomá-lo desde aí e falar sobre ele e das outras partes da Escritura, é porque não é verso por verso algo que está acontecendo, está se preparando por algo que vai acontecer. E se você obtém a preparação, desenha uma estrela de Davi, então você só reticências. Você está pronto para ele então. Ou seja, quando a pessoa obtém a preparação, então está pronto para a adoção. Você está pronto para ele então. E essa é a maneira, e essa maneira é por fé e nada mais. Agora os selos e reticências, ou seja, que é por fé. E fé é revelação. Para essa etapa, a igreja será preparada antes que chegue essa etapa e será completa. Vê, será completa a igreja antes e será completa para depois os mortos em Cristo ressuscitar e unir-se a nós e nós sermos transformados. Estamos em um tempo de preparação para este momento glorioso em que Cristo tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação, trazendo este título de propriedade à raça humana, à sua igreja, e entregando a um homem, ao mensageiro de Jesus Cristo no último dia. Não pode ter adoção sem que o título de propriedade esteja na terra. Ou seja, que tem que estar este título de propriedade na terra, em um homem, para que aconteça a adoção dos filhos e filhas de Deus. Ele não pode sair do trono de intercessão, tomar o livro, trazê-lo e voltar a levar. Este título de propriedade está no meio da igreja, o qual está sendo dado, e assim, nesse tempo final, está se obtendo sob o ensinamento a fé de rapto. Simples assim. Tudo é simples, mas é por fé, ou seja, por revelação. Não é do que quer e nem do que corre, senão é Deus que tem tido misericórdia de nós. É por meio da misericórdia de Deus estendida neste outro propiciatório que está no meio da igreja. Vem outro propiciatório, escreve ali, Moisés e Elias. Não pode ter uma restauração à vida eterna física sem que o título de propriedade retorne à terra. Esteve na terra nos dias... Adão o tinha nos dias... Veja, se ele não tivesse voltado à terra, este cetro não tivesse sido efetuado, se tivesse ficado ali. Por isso ele me dizia, eu tenho título, mas eu não disse algo depois disso. E por isso ele disse que ele tinha o título, mas se tinha o título, e já vimos que Deus o chamou, se foi, pois ele deixou o título, ele não levou para o céu de novo, já foi tomado, já foi trazido, e ele deixou a igreja, porque sem o título de propriedade no nosso meio, não pode ter adoção, não pode ter esta reclamação. Quando eles venham, já vai ser um tempo
para nós sermos transformados. E está de 30 a 40 dias e irmos. Mas o tempo de preparação é agora. É o tempo onde a fé de rapto seria dada a conhecer a igreja, e é agora. Como quando nesses dias se falou que Jesus, quando foi adotado, ele desceu do monte da transfiguração, e observem, quando já ia ali com a sua visão posta na cruz, ele teve que ter um burrinho. E mandou chamar o burrinho, procurar, e vejam, usou coisas ainda desta terra para concluir a sua obra estando adotado. E fez o trabalho correspondente pela qual ele veio. Como quando ressuscitou, aí ele não pediu um burrinho para ir ali ir até onde os discípulos estavam, e disse às mulheres: vai e diga aos discípulos que me esperem ali em tal lugar, e ali eu os verei. Ele não mandou buscar um burrinho para ele ir, já com o seu corpo glorificado, não precisava disso. Portanto, assim também é nesse tempo. Tem que ser como o irmão Branham viu ali, sob esse ministério que estava operando, adotado. Já quando eles vêm em corpos glorificados, já é para estar aqui uns diazinhos e irmos. Mas antes disso, tudo que ele viu ali era um ministério adotado, nesse ministério que Deus tem neste tempo, mas já estará adotado. Os 7 anjos mensageiros já se foram. O nosso irmão William já se foi. Então tem que ser alguém que esteja no meio da igreja, vivo. Não pode haver adoção sem que o título de propriedade esteja na terra. Não pode ter uma restauração à vida eterna física sem que o título de propriedade retorne à terra. Esteve na terra no dia de Adão, Adão tinha. Por isso, tinha vida que não tinha fim. Mas quando pecou, foi tirado o direito à vida eterna física e foi tirado o título de propriedade. Agora observem em Revelação, capítulo 5, parte 1, na página 24, diz: agora vemos algo, 24, 25, agora vemos algo que foi perdido aqui, porque a Bíblia assim diz, e aqui no livro, que nos redimiu. Do que somos redimidos? Algo que devemos ter perdido. Antes que possa ser redimido, tem que haver algo que nos redima de novo. E toda a herança que tínhamos foi redimido de novo. Então nós devemos ter tido algo uma vez, que agora não temos. Mas este Cordeiro veio para nos redimir. Tivemos algo do que perdemos. Agora note, o que perdemos? Bem, isso foi dado a Adão para ter vida eterna, enquanto ele comia da árvore que tinha vida eterna. E notamos outra vez que Adão, ele herdava a terra, ele era como um pequeno Deus sobre a terra. E escreve: a terra é igual à igreja. A terra era sua. Tudo foi dado em sua mão. Ele podia fazer com ela qualquer coisa que ele quisesse. E escreve Apocalipse 11, de 3 ao 6, que isso nós o vemos ali, no livro dos selos, onde é o poder sobre a natureza que terão esses ministérios. Ele o chamou e fez qualquer coisa que ele fez. Ele era verdadeiramente um filho de Deus. Agora, na queda, Adão perdeu o título disso
E Satán tomó el título o del mudou acto. Satã tomou o título. Era muy perezoso. Adão era Él muito... no redimió su derecho. Ele não redimiu isso direito, porque não podia redimir o seu direito. Escribe el título, E escreve o título, pero porém, Satán, Satã, cual no lo posee o qual legítimamente, não possui legitimamente, mas ele possui isso él es el Dios de porque esta tierra. ele é o Deus dessa terra. La Biblia dice A así, Bíblia diz assim, él posee eso. ele possui isso, não porque ele realmente legitimamente a tem, mas ele o possui. Ahora lo capta, Agora você o capta? Satã possui isso. él lo tiene en su mano. Ele tem em sua mão. Muerte está en su mano. A morte está em sua mão, a terra está em sua mão. O mundo pertence a ele. Cada nação pertence a ele. O governo, ele governa e controla o mundo todo e toda coisa do mundo. Satán lo tiene. Satã tem, Pero gracias a Dios, mas graças a Deus, somos del mundo. não somos do mundo. Decir la oración, Como ele dizia na oração, guarda-nos. ellos no son del mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. El Evangelio según San O Juan, Evangelho segundo São João, no capítulo 17. pero gracias a Dios, Mas graças a Deus não somos do mundo, vem? así que allí Assim que ali o tem. y somos, E eu não quero dizer a igreja. él no controla Ele a la não iglesia. controla a igreja. Ele só controla o mundo. Él dijo que ellos Ele eran disse suyos que eles serão seus y él es el Dios del mundo. e ele é o Deus do mundo. Jesús dijo, E Jesus disse que ele era. él es el Dios Ele de é o esta Deus tierra, dessa que ha cegado terra, los ojos de la que gente, cegou os olhos das el Dios pessoas, desta tierra. o Deus dessa terra. Y él es Dios del cielo. E ele é Deus. Y ahora él legítimamente no posee esto. E ele legitimamente Él no lo não posee, possui isso. Ele não pero possui, él perdió. mas ele perdeu. Y escribe el Dios de esta E tierra, escreve: es o igual Deus Satán. dessa terra igual Satã. Y Adán perdió el título E Adão del acta perdeu de o eso título a esto. disso Toda a esta isso. cosa que poseemos Toda esta para coisa a que vida eterna possuímos para a y vida la eterna herencia de la e a tierra. herança da terra. Jesús dijo en Mateo Jesus 5, disse em Mateus 5: Bem-aventurados Bem-aventurados são os mansos, porque eles herederán la tierra. herdarão a terra. Vem? Ahora E agora? no lo tenemos ahora. Não temos agora. Y vamos a ver aquí otro lugar E vamos ver aqui em outro lugar, en Revelación capítulo 5, em Revelação parte capítulo 2, 5, parte 2, en la página 20, na página 20, abajo dice abaixo diz: que teníamos en el principio, o que tínhamos no início? Vida eterna. éramos herederos del mundo, Éramos herdeiros do mundo, teníamos vida, tínhamos vida, nunca teníamos que morir, nunca tínhamos que nunca morrer, teníamos que enfermar, nunca precisávamos adoecer, nunca teníamos que não envejecer, teríamos que nunca envelhecer, nunca tínhamos que nos cansar, no había un funeral, não tinham ni funerais, sepulcros, nem sepulcros, maldad, nem maldade, nem morte, no canas, ni hombros nem encorvados, cabelo grisalho, nem ni homens luto, curvados, nem luto, nem pranto. teníamos vida eterna, Tínhamos vida eterna, teníamos la jurisdicción sobre tínhamos toda a la tierra, jurisdição sobre toda a terra. un Dios, Éramos um Deus. eso es todo, Isso é en la tudo tierra. na terra. Caminábamos alrededor, Caminhávamos em torno y escribe dioses sois, e escreve: deuses sois. y también escribe volver E escreve também: voltar ao que Adão perdeu. y si este árbol E se esta árvore no parecía bien parado não allá, parecia bem parado ali, diríamos, diríamos: desarraígate y colócate aquí, y lo haría. desenraiza e te coloca ali. E o faria. Los vientos estaban soplando, Os ventos estavam soprando y no queríamos que los vientos e não soplaran. queríamos que os ventos soprassem. Calma, para, sossega. E o fez. ¿Y qué vino a hacer? E o que veio a ser? ¿Y qué vino a hacer él? E o que ele veio a A fazer? redimir A redimir todo eso para tudo nosotros de isso nuevo. para nós novamente. Oh, vaya, Oh, uau! obtener Obter todo eso de nuevo. tudo isso novamente. En el libro de citas, No livro de citações, donde que dice, onde diz: no tengo agua en la finca o algo así. não tenho algo ali no sítio, algo assim? Na fazenda? La agricultura
agricultura, Na agricultura fala disso e fala também, diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, alguma coisa assim. Está aqui nessa parte do livro de citações, porque tudo isso é filho de Deus, adotados. Voltar outra vez ao que Adão perdeu. Cita 312, vamos ver se é essa. É essa mesmo. Veja, na página 37, parágrafo 312, o seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir a minha herança. Para quê? Que herança? A qualidade de filho para ser um filho de Deus. E agora, isto só poderia jogá-lo até a morte. Mas vocês sabiam que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? E escreve a adoção e as pragas. E escreve os filhos de Deus é igual, são deuses. E eu estava desse lado daqui. Quantos jamais sabiam disso? Quantos sabem que Jesus disse? A Bíblia, Jesus disse. E agora já vamos ter que ler, porque é tremendo esse extrato. Vejam, aí ele escreve em cima, um filho adotado, Moisés e Elias. A praga, a adoção. Quantos sabem que Jesus o disse? A Bíblia, Jesus disse, por acaso não diz a vossa lei que vocês são deuses? E escreve deuses. E se vocês os chamam deuses, e Deus diz em Gênesis que eles serão deuses porque eles tinham completo domínio sobre o domínio do mundo, ele deu domínio sobre todas as coisas e ele perdeu a sua qualidade de Deus. Ele perdeu a sua qualidade de Deus, ele perdeu o seu domínio e Satanás o recolheu, ou seja, o tomou. Mas agora, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus que regressarão para trás para tomá-la outra vez, esperando pela plenitude dos tempos, quando a pirâmide chega em cima no cume e desenha uma pirâmide e a seta a pirâmide. Quando os filhos completos de Deus serão manifestos, quando o poder de Deus andará fora, aleluia, e tomarão cada poder que Satã tirou dele. Ele fez o homem um Deus sobre o seu domínio, e o seu domínio vai de mar a mar, de praia a praia. Ele tem o controle dela. E quando Jesus veio, sendo o único Deus, sem pecado, ele o provou. Quando os ventos sopraram, ele disse, seja paz. Lembrem o que nessas 5 manifestações do poder de Deus, que foi mostrado no reverendo William Branham, estava em parte este poder. Quando disse a tormenta que parasse, a tempestade que parasse, vê o poder sobre a natureza. Quando também a ressurreição dos peixinhos, isso nos fala da ressurreição nesse tempo, dos que partiram das eras e as do nosso tempo, pela palavra falada. Os peixinhos que já tinha meia hora ali jogado, e tinha tirado as tripas e tudo, já tinha tirado as tripas e jogado de novo, parecia só a carcaça. E um dos companheiros do irmão Branham disse, vai que já chegou a tua hora, alguma coisa assim, ele disse. E Deus disse, agora vão ver a glória de Deus. Vejam como que para ressuscitar um peixinho, Deus ia mostrar ali a sua glória, tipo e figura da ressurreição, que vai acontecer neste tempo final, por meio da palavra falada. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E ele escreve ali, em carne. Ouvirão a voz do Filho de Deus em carne.
Assim como Jesus disse ali, Lázaro, sai para fora. Vê, foi a palavra sendo falada. Depois, já temos dois: os ventos, a ressurreição dos peixinhos, o tumor, o câncer da esposa, que estava a uma distância em outro lugar, e ele disse, antes que o doutor a toque, seja removido, tirado. Veja, esses milagres internacionais também estarão acontecendo na visão da capa e também serão feitos, manifestados e cumpridos em todo lugar que será impactada esta terceira etapa. Cura à distância, pela palavra falada. E a salvação também dos filhos da nossa irmã Hadisrai, que também vamos pedir e vamos reclamar por nossos parentes. Já estão reclamados por todos os nossos parentes, os quais Deus vai nos dar eles. E também a criação dos esquilos, que isso representa a palavra, que é o mais importante, a revelação, a qual está e estará sendo dada nessa etapa e em abundância. Ou seja, não vai ter limitação nesta chuva de bênção, o qual está nos dando a fé de rápido. Vejam essas manifestações, em parte que o reverendo William Branham teve, nós a vamos ver em toda a sua plenitude muito em breve. Em todas essas áreas, será em uma escala maior. A palavra já está sendo aberta e falada. Vejam, já tem uma parte que vai se cumprindo. E à medida que nós já vamos nos aproximando deste momento da ressurreição, todas as demais também vão se cumprindo. Quando os filhos completos de Deus sejam manifestos, quando o poder de Deus andar fora, aleluia, e tomar cada poder que Satã tomou dele, ele fez o homem um Deus em seu domínio, e o seu domínio vai de mar a mar, de praia em praia, ele tem um controle dela. E quando Jesus veio, sendo o único Deus, sem pecado, ele o provou. Quando os ventos sopraram, ele disse, seja a paz, amém. E quando a árvore, reticências, ele disse, nenhum homem coma de ti, na verdade vos digo, vocês que são pequenos deuses, se disseres a esta montanha seja movida, e não duvidares em vossos corações, em vosso coração, mas creia que o que disseste virá a acontecer, pode obter o que disseste. Vai direto para trás, para Gênesis, a original. E o que era atrás de Gênesis? Adão, com o título. Ou seja, que podia fazer tudo isso até que caiu. O que é ele? Agora o mundo e a natureza estão gemendo. Por quê? Pela manifestação dos filhos de Deus, quando verdadeiros filhos, filhos nascidos, filhos cheios. Cheios de quê? Do Espírito Santo. Falem e sua palavra é isso. Eu creio que estamos agora mesmo ao ponto disso. Sim, Senhor, diga a esta montanha, seja assim, irmãos. E diz isso, eu desejo isso. Uma certa coisa feita.
Eu sou um crente em Cristo Jesus. E eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está uma manifestação. Ó irmãos, a minha colheita está queimando, mas ali não teve chuva nenhuma antes da colheita, não teve chuva nenhuma. Eu enviarei chuva no nome do Senhor Jesus. Ali virá. Ó, esperando, gemendo, toda a natureza, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Deus ordenou no princípio. Ele deu ao homem domínio. Ele deu a Jesus Cristo e Jesus Cristo reticências. Domínio com esta segurança. Pede ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu farei. Ó irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, a posição, a igreja, como disse o livro de Efésios ou o livro de Josué, é Josué colocando as pessoas onde pertencem. Deus vai colocar a sua igreja, filhos e filhas de Deus. Deus me permita para vê-lo. É a minha oração. Tão perto, até que eu posso quase palpá-lo com as minhas mãos agora mesmo. Ali mesmo está. E ele desejou tomar, agarrá-lo. E não pôde, Deus não permitiu. E nós, não apenas estamos palpando, senão que recebemos. E vai se fazer isso aqui uma realidade. O que o irmão Branham desejou. Estar em um dos dias do Filho do Homem, estar ali. Nesse momento em que tudo isso vai acontecer. Vejam, Deus nos permitiu. Não apenas agarramos, senão que o fizemos parte de nós. Porque nós cremos por fé. Tão perto que posso quase sentir, que quase posso palpar com a minha mão agora mesmo, ali mesmo está. Isso é o que eu anelo ver, esperando pelo tempo. Quando andemos sob as ruas, nas ruas, e prostrado ali, entre o ventre da sua mãe, não teremos ouro nem prata, ó, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Quando Deus se fará conhecer, quando eles pararão a enfermidade, eles pararão câncer, eles pararão a enfermidade. Você pensa que o câncer é algo? A Bíblia diz que vai vir um tempo quando o homem se apodrecerá em sua mesma carne e os gaviões comeriam das suas carcaças ainda antes de morrer. Câncer é uma dor ao que vem. Mas lembrem, esta coisa horrível foi proibida neste dia de atacar aqueles que tinham o selo de Deus. E escreve ES, ou seja, Espírito Santo. A isso é o que estamos esforçando por entrar. E entrar posicionalmente colocados dentro do reino de Deus. E desenhe uma seta. Há uma pedra angular e as eras. Antes que estas horríveis pragas golpeiem. E escreve entrar ao reino posicionalmente. E escreve também as pragas e o selo de Deus. Tem outros lugares, um lugar onde diz que esta terceira etapa, que há tanta necessidade no mundo, porque vejam, assim como foi colocado esta maca daquele homem, aquele leito, e foi descido ali por cima da casa e descer até onde Jesus estava, e depois ele parou, ele ficou de pé e seguiu com seu leito. Veja isso, nesse tempo, vemos a Senhora entrar em uma maca, a empurraram, e depois ela sai empurrando a sua própria maca.
Vejam como o que aconteceu ali também vai estar acontecendo na grande carpa catedral, nesta etapa que foi mostrada pelo anjo ao irmão Branham, mas tudo atualizado. Ali certamente estava deitado ali em sacos ou algumas coisas, ou uma rede, e o desceram até onde estava, ali Jesus pregando. E aqui, veja como também virão pessoas em macas, em muletas, porque também foi visto um homem entrando com muleta e saindo, e inúmeros problemas que tem, e que nesse tempo estarão chegando no lugar para serem curados. Já ouviram nesta parte, nessa etapa alta, ou seja, onde tudo isso estava em função, mas certamente começou em uma forma progressiva, porque tudo na obra de Deus é em uma forma progressiva. Mas primeiro é a palavra, a revelação. Vamos ver a 216 rapidinho. A mensagem de hoje é muito gloriosa e eu não queria tomar muito tempo. A 216 da página 26. Vamos ver aqui. É este mesmo, diz. Isso foi prometido que viria à existência no tabernáculo aqui antes de chegar a carpa. Bom, agora o que eu mais sei ali não tinha nada mais do que apenas como entra ali, o Espírito do Senhor entrou e apenas começou definindo os espíritos. Isso foi porque ele quis ver o que acontecia e dizendo às pessoas dos seus problemas, e parecia como talvez continuaria por um tempo até que esta carpa chegue, ou seja, até que chegue este cumprimento disso que ele viu em cima, sob o mesmo ministério que ele tem tido, porque as entrevistas, hoje houve 4 grandes visões fora do estabelecido e tomaram lugar nas entrevistas, assim que parece que talvez eu vou continuar em frente, até que talvez a carpa comece, ou que seja que ele tenha escolhido para declarar o seu nome de uma nova maneira, mas quando faça, vai ser só tão perfeito como os outros, a primeira e segunda etapa, vai ser tão, e eu estou confiado em Deus, que vai ser maior que os outros, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje, e escreve o nome na carpa e escreve também a carpa. Vejam porque é um tempo que vai haver de muita necessidade. Os hospitais e tudo isso não vão dar conta por todas as coisas que estarão acontecendo. E haverá apenas um lugar. E certamente, em cada lugar, representado ali, onde, neste momento, que o doutor vai fazer a cirurgia, a esposa do irmão Branham ficou curada. Ou seja, que tudo isso também vai impactar em todo lugar onde estejam os crentes no Senhor e crentes na terceira etapa sendo cumprida neste tempo final. Continua dizendo, e agora para o nosso tempo, nos encontramos preparando para o momento em que Cristo terminará a sua obra de redenção, ou seja, a obra de redenção no campo espiritual, para logo trazer a redenção física que será
a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. A igreja está se preparando, está sendo preparada, está se completando a igreja. De um momento a outro se completará. E estamos sendo preparados, crendo em tudo o que foi prometido para este tempo final. Nos coloquemos de pé e assim deixamos. Tem uma parte também ali, onde ele diz que os mensageiros, onde nós lemos ali, onde os mensageiros já se foram e que ficará apenas um. E na mensagem, como posso vencer? Aí nos fala de que nenhum deles venceu, porque se foram. Mas isso já pode ir a um outro tema, em outro estudo bíblico, porque tomaria um pouquinho mais de tempo. E aí também isso aí já vai com a página 115 dos selos. Vamos ler esse parágrafozinho para termos já algo ali. Todos somos cristãos. Todos como cristãos sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Ele daria um reino eterno aqui na terra e o fez. Jesus disse: ao que vencer o anticristo e todas as coisas do mundo, eu darei que se sente comigo no meu trono. O mesmo que queria a mãe de Tiago, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. E agora, algum dia, que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. E então sai para chamar os súditos, como para reclamar. Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Já temos outras anotações, mas para outra ocasião, desta mensagem muito importante. Como posso vencer? Entrar de cheio. A mensagem foi o que o irmão Branham nos disse em uma ocasião. Nos lançaria à eternidade. Sem saber, ele diz. E é isso o que estamos fazendo. Estamos entrando de cheio ao título de propriedade. Deixamos com o tema o mistério dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 5. Ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.